Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando, todo mundo em casa. Então, vamos para a nossa aula de inglês desta semana. Abram o caderno, depois da última atividade que vocês desenvolveram, vocês pulem uma linha, coloquem a data de hoje, 14 de maio de 2020. O assunto, Present Continuous. Nós vamos ver um outro tempo verbal agora. O present continuous é o presente continuous. Mas o que será isso? Vamos ver. O present continuous tense é formado pelo presente do verbo to be, am, is, are, seguido por um verbo acrescido da terminação ing. Este tempo verbal expressa uma ação que está ocorrendo agora. Então, esse tempo aqui, o present continuous, ele, para nós, é o tempo verbal que a gente usa quando a ação está acontecendo. Como que nós vamos fazer a formação desse tempo verbal? Então, se é present, nós vamos usar o presente do verbo to be, porque nesse tempo verbal, o verbo to be, ele vai ser um auxiliar. Então, aqui nós temos as formas do verbo to be no tempo presente. As três formas. Então, nesse caso, o verbo to be, ele é um auxiliar. E ele vai ser seguido por um verbo acrescido da terminação ing. Este tempo verbal expressa uma ação que está ocorrendo agora. Então, aqui eu coloquei a tabelinha do verbo to be para vocês relembrarem. Como eu disse para vocês, se o tempo verbal é um present continuous, é um tempo presente, nós usamos o verbo to be, que nesse caso vai ser auxiliar no tempo presente. Então, com a primeira pessoa, I am. You are. He is, she is, it is, we are, you are e they are. Então, essa é a conjugação do verbo to be no tempo presente. Observe. Primeiro aqui, ó. Now we are studying. Agora estamos estudando. Então, se nós estamos estudando, essa ação está acontecendo. Então, é dessa maneira que nós expressamos esta forma verbal. Então, nós temos aqui, para vocês entenderem, nós temos aqui o verbo to be no tempo presente. Por que eu usei o are? Porque o pronome é we, né? Com we, o verbo to be fica are, we are. E o outro verbo, que seria o verbo principal, com a terminação ing, que indica o gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio é aquela terminação do verbo que indica que a ação está acontecendo. Então, como nós vamos formar o gerúndio na língua inglesa, com esse tempo? Então, forma-se o gerúndio em inglês, acrescentando a terminação ing ao verbo. Então, você tem aqui como exemplo o verbo to play, play. O play significa jogar, tocar ou brincar. Então, play mais a terminação ing, para que dá a ideia de que você está jogando, vai ficar desta forma assim. Os verbos terminados em e, o que vai acontecer? Vai perder o e acrescentar ing. Aqui como exemplos nós temos o verbo dance,
Então, vai perder esse e vai acrescentar ing, dançando. E alguns verbos que terminam em consoante final, essa consoante vai dobrar. No caso, o verbo to run vai ficar running, dobrando a consoante N, que significa correndo. Então, quando nós falamos em gerúndio, em inglês, nós lembramos desta terminação, ing. Em português, nós lembramos de ando, endo e indo. Então, isso para nós indica que a ação está acontecendo. Isso é o present continuous. Se vocês têm alguma dúvida, vão lá no particular, me perguntem que eu explico novamente. Ele não é um tempo difícil de se entender. Você só tem que lembrar que o present continuous é uma ação que está acontecendo. Se ela está acontecendo, eu uso gerúndio, ing. Mas como que eu vou formar verbo to be como auxiliar e o verbo principal com o ing no final? Então, vamos para o exercício para vocês praticarem tudo isso. Vocês vão escrever os verbos a seguir no gerúndio. Para fazer esse exercício, vocês vão lá naquela regrinha ali que nós acabamos de ver, tá bom? Por exemplo, o verbo to go, ele termina em o. Então, como vai ficar o gerúndio desse verbo? Going, acrescentamos só o ing. Já o verbo to take, ele termina em e. Será que tem alguma regra para o verbo que termina em e? Olhem lá. O verbo to sleep, to work, to study e assim por diante. Ai, professora, ainda não entendi. Então, vai lá no particular, eu explico para vocês novamente. Agora, marque um X na alternativa que preenche as lacunas das frases abaixo de forma correta. No primeiro aqui, qual é o pronome que nós temos? She. Se nós sabemos que o verbo to be, nesse caso, é auxiliar e está no tempo presente, qual é a forma do verbo to be que eu vou colocar junto com esse pronome she? Então, olha lá naquela tabelinha do verbo to be, porque o verbo principal, ele vai ser igual em todas as situações. O que vai mudar? O verbo to be. Então, vocês têm que olhar o quê? O pronome, a pessoa. De acordo com a pessoa, vocês têm que escolher a alternativa que apresenta o verbo to be correspondente. Aqui também, né? Aqui o pronome I. Como é o verbo to be com o pronome I? Então, ó, tenho dúvida? Tem uma tabelinha lá. Ai, mas eu não entendi. Então, vai lá no particular que eu explico novamente. E o I? Como que eu uso o verbo to be com esse pronome? Certo? Bem fácil de ser feito, né, gente? Então, vocês